No sangue antigo, o Castelo da Serpente eram muitos fenômenos que até mesmo seu atual líder, Freya, não conseguia explicar claramente. Como resultado, quando viu pela primeira vez a estrutura carmesim, Leilin rapidamente se afeiçoou ao lugar. Este tipo de castelo antigo é o que realmente é adequado para ser a residência de um mago. Meu castelo de ônix não tem esses detalhes, ele pensou enquanto suspirava. Dizia-se que a família de Frey até mesmo tinha visto Morningstar magia entre suas fileiras na história, e era naturalmente algo com o qual Leilin não podia se comparar. No entanto, Leilin estava confiante em si mesmo. Contanto que ele avançasse para o reino da Estrela da Manhã, ele não precisaria de muito tempo antes do castelo de Onyx ser comparável a este castelo da Serpente de Sangue Antigo e ser um verdadeiro antigo castelo de Magus. Um grande número de carruagens estava estacionado na praça do castelo, e na área havia muitas criaturas mágicas. Um grande número de convidados entrou pelo portão principal, e toda a área parecia muito animada. Saudações foram lançadas de forma audível de vez em quando. Para alguém vir aqui sozinho era muito raro, e Leilin imediatamente atraiu a atenção por isso. Felizmente, ele era famoso no começo, e muitos membros da organização o haviam visto antes. Mesmo para aqueles que não tinham, havia definitivamente imagens e informações sobre ele. Naturalmente, ele não seria ridicularizado. Leilin, aí está você! Depois de algum distúrbio nos portões, Freya, vestida com trajes glamourosos, se apresentou para dar as boas-vindas a Leilin. Mesmo que eles não tivessem se encontrado há muito tempo, seu rosto ainda parecia infantil, e mesmo que ela tivesse o poder de uma magia da fase de cristal, ela parecia apenas uma garotinha, um enorme contraste com sua figura madura e sedutora. Chamando-me diretamente pelo meu nome? Eu estou tão perto de você? Leilin revirou os olhos internamente, mas ainda permitiu que Frey abraçasse carinhosamente os braços enquanto entravam no castelo. Este foi obviamente um sinal com uma implicação óbvia. Leilin sabia muito bem que, no coração de Freya, ela provavelmente não tinha nenhuma intenção de desistir completamente dele. Ela sempre gostara de mostrar o quanto estava perto dele em ocasiões públicas como essas. No entanto, ele estava tão feliz com a situação. Dessa forma, haveria menos bruxos femininos vindo para causar-lhe problemas. Apenas Miranda teria coragem de lutar com Freya por um homem. No entanto, depois de ser subjugado por Leilin, Miranda tornou-se muito mais pé no chão. Estou muito feliz por você estar aqui hoje. Espero poder encontrá-lo em particular depois do banquete e discutir alguns assuntos sobre o nosso mentor. Ela sussurrou levemente nos ouvidos de Leilin e o abraçou carinhosamente antes de entreter outros convidados. Ela era a principal protagonista do evento hoje, e havia muitos distintos Varlocks de alto escalão que haviam chegado até aqui. Naturalmente, ela não só poderia acompanhar Leilin. Mentor. Leilin acariciou seu queixo. Pelo que parece, Freya se interessou pelos rumores sobre a descoberta de traços do mundo do purgatório. No entanto, ela parecia preocupada também, e essa previsão a diferenciava dos outros Varlocks. Leilin encolheu os ombros, procurou um canto e começou a apreciar as iguarias e o vinho. Como um conjunto de nobres com milhares de anos de herança, o banquete tinha comida muito sumptuosa, que superava as expectativas de Leilin. Haha! Leilin, você gosta de estar aqui sozinha? Você não vai dançar? Depois de sentar por um tempo no sofá, Leilin viu um rosto familiar. A aura do corpo de Robin era sombria e a marca preta na testa ocupará quase todo o rosto. Isso deixou Leilin bastante desconfortável. Ele agora sorria para Leilin, segurando um copo de cristal cheio de vinho de uva. No outro extremo, muitos Varlocks femininos vestindo roupas reveladoras lançaram olhares coquetes. Sr. Robin, Leilin sorriu e assentiu. Eu não tenho interesse nessas coisas. Isso não é o que você disse quando estava lidando com Miranda anteriormente. Robin sorriu e balançou a cabeça, sentando-se ao lado de Leilin. Evidentemente, ele acabará de usar os Varlocks femininos como uma iniciação de conversação. A aura em seu corpo chegou a um estágio em que até eu não consigo ver através de. Robin mediu Leilin e disse com uma risada, um brilho nos olhos. Depois de ser observado dessa maneira, Leilin sentiu arrepios na espinha.
A ganância que Robin estava escondendo bem estava fazendo com que ele se sentisse apreensivo. Senhor Robin, pare de brincar. Eu tenho Merel, eu dominei alguns feitiços poderosos recentemente. Leylin sorriu e recusou. Suas habilidades em alterar sua aura normalmente não podiam ser vistas através de um magus de fase de cristal comum, mas Robin conseguirá fazê-lo, o que o colocou em guarda. Por que eu não vi Noah por perto? Leylin imediatamente desviou a conversa. Ele. Os olhos de Robin registraram carinho. Noah já alcançou um importante marco no avanço de sua força espiritual para a fase de vapor. Ele tem ficado na família. Eu teria que parabenizar o veterano com antecedência, então. Leylin sorriu, mas ainda assim sentia que as coisas não eram tão simples como Robin queria ser. Robin ficou em silêncio. Antes de emitir um convite, todos nós nos beneficiamos muito da expedição anterior. Eu obtive recentemente uma nova inteligência. O que você acha? Você está interessado em outro? Estou disposto a lhe dar 40% dos benefícios desta vez. Expedição? Para onde? Leylin pareceu interessado, enquanto inclinava ligeiramente o corpo para frente. Uma antiga dimensão de bolso. Posso dizer com confiança que contém os antigos escritos da Morning Star Magus, e pode até estar relacionado com as ruínas da organização Kixand. Robin organizou um pouco suas palavras. Organização de areia movediça. Os olhos de Leylin se iluminaram, mas os sinos de alarme em seu coração se tornaram extremamente altos. Depois de deliberar por um longo tempo, ele finalmente deu uma resposta. Me desculpe, Sênior. Eu tenho conduzido uma experiência extremamente importante recentemente, e tenho medo de não poder sair por longos períodos de tempo. No instante em que ele disse isso, sentiu calafrios, como se estivesse sendo observado por uma fera. Oh! Que pena! Robin suspirou, depois se levantou e foi embora. No entanto, Leylin podia evidentemente sentir a fúria que Robin tentava manter e muitas coisas que estavam escondidas no escuro. Que homem aterrorizante! Leylin deu um suspiro profundo de alívio depois de ver as costas de Robin. Pelo jeito, a viagem para o castelo de areia rápida causou uma enorme mudança nele. Leylin tinha a sensação de que este Robin era uma pessoa totalmente diferente daquele homem apaixonado e positivo que conhecera. No entanto, mesmo que fosse o velho Robin que tinha vindo com o convite, Leylin provavelmente recusaria também. Atualmente, ele não teve falta de nada. Como era muito caótico lá fora, sair e explorar agora obviamente seria apenas um desejo de morte. Além disso, Leylin não se sentia à vontade com o atual Robin. Banquetes como aqueles entre as elites eram relativamente chatos, pelo menos aos olhos de Leylin. Muitas elites da linhagem gostavam de se lisonjear e exibir sua riqueza, e acabavam se embebedando. Muitos homens e mulheres de boa aparência até se abraçavam no palco e depois deixavam o banquete juntos e entravam nos cubículos designados. De acordo com rumores, os cubículos tinham relativamente boas funções de isolamento acústico e mesmo se o mundo desmoronasse, as vozes internas não seriam transmitidas para as áreas externas. As pessoas no cubículo estavam, portanto, livres para fazer o que quisessem sem nenhuma preocupação. A força que Leylin estava exibindo era a de um magus da hidrofase. Como um marquês do clã Ouroboros, muitos Varlocks de alto nível naturalmente viriam flertar com ele. Mesmo quando tentava se esconder num canto, era difícil dar um tempo com todos os convites provocantes que ele estava recebendo. Normalmente, Leylin não se importava de jogar este jogo, mas depois do banquete, ele teve o convite particular de Freya para participar. A aparência de Robin também fez com que ele se sentisse desconfortável, e isso naturalmente tinha sido um desmancha-prazeres. Não foi até que Leylin sentiu como se seus músculos faciais estivessem cólicas dele sorrindo que o banquete majestoso foi anunciado para ter terminado. Esta foi uma celebração feita apenas para a alta nobreza. Para os bruxos ou camponeses de baixa patente, eles descansariam por um fim de semana. O clã de Frey até forneceria pão branco e rum de graça. Pelo que parece, uma ocasião tão auspiciosa não ocorrerá em sua família há muito tempo, daí a necessidade de uma grande celebração. Leylin não se incomodou com tudo isso. Depois que o banquete terminou,
Sob a orientação de uma empregada, ele entrou nas profundezas do antigo castelo da Serpente de Sangue. Os materiais que compunham o castelo sofreram desde então muitas mudanças devido ao fato de receberem a radiação dos muitos magos que viviam lá. As paredes tinham um carmesim que lembrava o músculo humano, e até possuía a mesma elasticidade. O chão estava coberto com um tapete e bocas grandes surgiam de vez em quando, engolindo o lixo de um só gole antes de lamber os lábios, como se depois de um saboroso deleite. Não havia um único humano comum no castelo. Com exceção das empregadas de Varlock de baixo escalão que lideravam Leylin, a maioria era escrava de outras raças. Ovlin. Leylin olhou para a equipe de seres parecidos com anões que se curvaram para ele em choque. Aqueles anões eram magros, mas tinham orelhas muito afiadas. Sim, mestre. O Ovlin não só tem uma vida longa, mas também são excelentes jardineiros e chefes, qualificados para realizar trabalhos de diferentes graus de intensidade, como bônus, têm um alto grau de resistência à radiação. A empregada apresentou o Ovlin a Leylin. Eu naturalmente ouvi falar dos escravos usados por famílias nobres. Leylin acenou com a cabeça. Na verdade, durante a construção do Onyx Castle, ele havia pensado em comprar escravos, mas escravos de alta qualidade como esses eram bem raros. Somente entre a nobreza da linhagem, como a família de Freya, se encontraria este grande Ovlin. A mestra está esperando na sala de estudos por você. A empregada respeitosamente abriu uma porta de madeira de nogueira e ficou de pé ao lado. Leylin ajustou o colarinho antes de entrar. Bem-vinda! Você não viu a minha sala de estudos antes, não é? Freya vestiu um robe longo e solto e usou um pedaço de tecido para apertar o roupão. Seu rosto era tão jovem como sempre. Sim. Sua enorme coleção de livros é chocante. Leylin balançou a cabeça e fingiu não ver as tentativas de Freya de sedução. Ele sabia muito bem com o que ele podia se dar ao luxo de brincar. Para garotas como Miranda, não havia problema em ter contato com elas. No entanto, era diferente para garotas como Freya. Leylin tinha certeza de que se ele não estivesse preparado para assumir a responsabilidade após suas ações, ele definitivamente seria perseguido pela Duquesa de Sangue até que ele morresse. Os olhos de Freya registraram um raio de desapontamento, mas ela ainda fez uma promessa. Se você quiser, pode folhear qualquer um dos livros aqui.